Caros irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos felizes e alegres por este trimestre da Escola Dominical. Temos aprendido bastante a respeito de vários temas importantes no Sermão do Monte, os valores do Reino de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 10. Eu quero saudar com a paz do Senhor a todos os ouvintes da Rádio Libertadora FM 96.3, como também aos nossos telespectadores da TV AD, canais 838, canal 23.3, como também os internautas que nos acompanham semanalmente, no programa EBD em Síntese. Hoje, na lição de número 10, vamos estudar uma lição que tem como tema Nossa segurança vem de Deus. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Lucas capítulo 12, versículo 15, que diz assim: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E a verdade prática declara o seguinte: não podemos colocar nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Então, meus amados irmãos, nesta lição de hoje, nós vamos estudar Mateus capítulo 6, versículos 19 em diante. A leitura bíblica em classe é em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 27. Então, nós vamos aprender nesta lição de hoje que não podemos colocar a nossa confiança nos bens materiais, mas em Deus. O texto, os objetivos da nossa lição: no tópico 1, objetivamos contrastar a riqueza do céu com a riqueza da terra. Depois, no tópico 2, nós vamos descrever a idolatria ao dinheiro. E no tópico 3, demonstrar a quietude espiritual em Deus. E a gente sabe que uma das marcas da sociedade atual, um dos grandes problemas enfrentado pela humanidade é a ansiedade. A ansiedade, a inquietude, a inquietação, o medo do porvir, o medo do amanhã, a incerteza, a insegurança do que possa acontecer é um problema que tem assolado muitas pessoas, e nessa área econômica, financeira, material, é uma área também que tem causado bastante ansiedade nas pessoas, bastante ansiedade nas pessoas. Diz aqui o comentarista da nossa lição, logo na introdução da nossa lição, que nós jamais devemos colocar nossa esperança em bens materiais, e sim em Deus. Inclusive, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 17, ele diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Observe aí esse recado para os ricos. Não ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. E é interessante a gente entender que essa palavra se aplica não somente àqueles que têm riqueza, que não devem confiar nas suas riquezas, mas devem confiar em Deus. Mas esse texto também se aplica àqueles que não têm riquezas, mas acham que a riqueza resolve os seus problemas, que a riqueza é suficiente. Então nós precisamos compreender bem direitinho isso, ter cuidado com a avareza, porque a Bíblia diz ainda aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a Bíblia condena bastante o pecado de avareza. Inclusive, Colossenses 3:5 diz que a avareza é
idolatria. A avareza é idolatria. Então precisamos ser vigilantes, pois o apego aos bens terrenos nos escraviza, tornando-os dependentes das coisas materiais e não mais do Senhor, que provê as nossas necessidades. Então devemos ter cuidado, porque o dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Então não podemos deixar que os bens materiais, que o dinheiro nos domine. Pelo contrário, devemos dominar o dinheiro e usá-lo para a glória de Deus. O tópico 1 da nossa lição vai aqui contrastar a riqueza do céu com a riqueza da terra. Então Jesus, aqui em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, é uma conciliação impossível. Não tem como você servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Não pode haver uma conciliação entre essas coisas, porque Mamon, que é o Deus da riqueza, inclusive essa palavra Mamon é uma palavra aramaica, que significa dinheiro, cobiça. Não é que Mamon é uma divindade criada, que tem uma estátua, que alguém adore. Na verdade, Mamon é uma palavra aramaica que significa riqueza, dinheiro. Agora, a riqueza e o dinheiro pode se tornar um ídolo no coração daquele que coloca a riqueza e o dinheiro no mesmo patamar de Deus, na mesma importância de Deus. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração, então aquilo é um ídolo. E se assim fizermos, cometeremos o pecado de idolatria. Então, Mamon, riqueza, dinheiro, pode se tornar um Deus no coração daqueles avarentos e idólatras. Então, nós, como crentes, precisamos estar conscientes de que não é possível agradar a Deus e aos homens, servir a Deus e a Mamon. Nada pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Na tentação de Jesus lá no deserto, o diabo ofereceu a Jesus todos os reinos deste mundo, todas as riquezas deste mundo, toda a glória deste mundo, mas Jesus repreendeu o diabo e disse: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Os tesouros da terra são diferentes dos tesouros do céu. Jesus falou aqui em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então aqui Jesus faz um contraste entre os tesouros da terra e os tesouros do céu, e ele coloca como prioridade para nós os tesouros celestes. Os tesouros da terra são passageiros, eles passam, a sua glória é efêmera, mas os tesouros que juntamos no céu, eles são eternos. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro, porque os escribas e fariseus, eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma prova ou uma amostra da aprovação de Deus. Eles eram adeptos da teologia da prosperidade, que diz que se você está prosperando, que se você tem muitos bens materiais, é sinal da bênção de Deus, da aprovação de Deus, mas isso, pela Bíblia Sagrada, nós não podemos concordar com isso. Nós sabemos que Deus sim pode fazer pessoas prosperarem, mas nem todo mundo que é próspero economicamente significa que está com a aprovação de Deus. Jesus confrontou tal pensamento, fazendo uma distinção clara entre os tesouros do céu e os tesouros da terra. O mestre mostrou que os bens materiais
não são um sinal de que Deus está aprovando nossas atitudes e condutas. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. A Bíblia mostra lá, na passagem lá do rico insensato, Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então Jesus diz: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então não é porque alguém está prosperando financeiramente que significa que ele é feliz, é realizado, que ele tem a Shekinah de Deus, a paz de Deus, e não significa que ele tem a aprovação de Deus. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Continue conosco, rapidinho a gente volta para o segundo bloco. Até já! Amém, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese. Este programa é um programa semanal de responsabilidade da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, e nós transmitimos este programa por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Rádio Libertadora, FM 96.3, nossas redes sociais, e também na TV AD. Estamos hoje estudando a lição de número 10 deste trimestre, lição baseada no Sermão do Monte, no capítulo 6, versículos 19 em diante do Sermão do Monte. Lição que tem como título: Nossa segurança vem de Deus. Então, no final do bloco anterior, nós lemos Lucas capítulo 12, versículo 15, quando Jesus diz assim: cuidado, ele faz aqui uma advertência muito séria, dizendo: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A ganância é aquele desejo e aquela busca desenfreada pelo dinheiro, pelos bens materiais, pelas riquezas. Então isso é a ganância, esta avidez exagerada pelo lucro, por ganhar dinheiro. Então isso é um perigo para as pessoas. Então Jesus disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Os bens materiais devem nos servir e não ser um fim em si mesmo. Então devemos ter cuidado com isso. Na parábola do rico insensato, aí, em Lucas capítulo 12, versículos 20 a 21, Jesus disse: contudo Deus lhes disse: insensato, esta noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, Jesus ensinou muito claramente que a maior riqueza de um homem não consiste nos bens materiais que ele possui, mas tem que ser rico diante de Deus. Ser rico diante de Deus é ter comunhão com Deus, é viver com Deus, é andar com Deus. Isso é mais importante, os tesouros do céu, do que os tesouros da terra. O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Tópico 1.3 da nossa lição. É importante, irmãos, a gente entender que Jesus não está condenando a posse de bens materiais. Jesus não está condenando a propriedade privada. Não é isso, não vamos exagerar. O que Jesus está condenando é a ganância, é a luta, a busca e o desejo desenfreado por dinheiro, por adquirir riquezas, por buscar os bens materiais e de ter a riqueza como um fim em si mesmo. Quando a riqueza toma lugar de Deus no coração das pessoas. Então Jesus está condenando isso, porque Deus também pode sim fazer prosperar.
Nem todos aqueles que são prósperos materialmente significa que tem tesouro no céu, não. Nem todos aqueles que são ricos significa que eles têm comunhão com Deus, não. Pelo contrário, a Bíblia diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque as riquezas, elas atrapalham muito as pessoas de buscarem a Deus. As pessoas têm uma dificuldade grande, né? Então, tudo o que temos pertence a Deus e que toda a bênção vem de Deus. Isso a gente precisa entender. Nós somos apenas mordomos e administradores das coisas de Deus. Deus faz prosperar, pode sim fazer prosperar. Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz que a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A bênção do Senhor enriquece, meu irmão, e não acrescenta dores. Então, a prosperidade que vem de Deus, a prosperidade sustentável, com os pés no chão, servindo a Deus com humildade, não confiando no dinheiro, não vinda por meio de ganância, mas aquela prosperidade que vem do Senhor, ela vai ser bênção nas nossas vidas. Então, precisamos entender, Salmo 24, versículo 1 diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então, tudo pertence a Deus, nós não somos donos de nada, somos apenas mordomos e administradores de bens que Deus nos deu para utilizarmos destes bens para a glória de Deus e para ajudar a quem precisa e também contribuir para a obra do Senhor. Em relação aos bens materiais, o cristão não pode ser avarento ou acumulador idólatra. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 a 10, as seguintes palavras: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Então, essa ganância, esse desejo desenfreado de ser rico, isso é um perigo muito grande, porque faz com que as pessoas caiam em muitas tentações e armadilhas e desejos descontrolados e nocivos, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, não há espaço para Deus e Mamon no coração do homem. Ou o homem serve a Deus ou serve a Mamon. Tópico 2, a idolatria ao dinheiro. O coração no lugar certo. O salmista, no Salmo 62, versículo 10, ele diz assim: não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. O nosso coração deve estar em Deus e não nas riquezas. Jesus falou em Mateus 6:21, aqui na nossa leitura bíblica em classe: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mostrando claramente que o ser humano, ele coloca o coração, nós colocamos o nosso coração naquilo que damos valor. Nós colocamos o nosso coração naquilo que a gente valoriza. Então, se a gente valoriza o dinheiro mais do que a Deus, nós vamos ser avarentos e colocar o nosso coração no dinheiro e sermos dominados pela ganância. Mas se nós colocamos o nosso coração em Deus, se nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós vamos ser senhor do dinheiro e não servo do dinheiro. Idolatrando a Mamon. Cristo nos chama para uma tomada de decisão: a juntar tesouro na terra ou nos céus, servir a Deus ou a Mamon. Então isso é algo que precisamos entender. Precisamos não somente entender, mas praticar, porque não há como conciliar. Não tem espaço para Deus e Mamon no coração do ser humano, porque a dedicação a um destes vai gerar
a exclusão de outro. O nosso coração não pode estar dividido. Por isso que Jesus disse aqui nesse texto de Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Cuidado, irmãos, com a idolatria ao dinheiro, cuidado com o apego ao dinheiro, cuidado com a falácia de que o dinheiro resolve tudo, que o dinheiro compra felicidade, que você não é feliz porque não tem dinheiro, que você não é realizado porque não tem dinheiro. Não é bem assim. Jesus ensinou claramente sobre o cuidado que nós devemos ter com a avareza. A Bíblia já diz em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, já o primeiro mandamento do Decálogo: não terás outros deuses diante de mim. Ninguém pode servir a dois senhores, tem que servir somente a Deus. Idolatria é tudo o que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. E a Bíblia deixa muito claro, já falamos aqui, Colossenses 3:5, que a avareza é idolatria, o amor ao dinheiro, o apego aos bens materiais. A riqueza, tópico 2.3, a riqueza condenada por Cristo. Na parábola do rico insensato, que está escrita em Lucas 12, 13 a 21, Jesus aponta 3 erros cometidos por aquele rico insensato, aquele rico louco. Primeiro erro dele, ele achava que tudo que a sua alma precisava era de bens materiais. Ele achava que os bens materiais era tudo o que ele precisava. O segundo erro, entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais, de modo que isso gerava em seu coração um sentimento de prepotência. Achava que o dinheiro resolvia tudo. E terceiro erro era acreditar que poderia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo, se esquecendo que logo seria intimado a prestar contas diante de Deus. Então, as pessoas gananciosas, avarentas, elas passam a vida inteira gastando a sua saúde, as suas energias, o seu tempo em busca do dinheiro, em busca da riqueza, e aí ficam doentes, não conseguem muita riqueza assim, e o pouco que conseguem depois vai gastar todinho para cuidar da saúde que perdeu buscando o dinheiro. Eu quero aqui afirmar: nenhum sucesso financeiro, nenhuma prosperidade econômica compensa o fracasso de uma família e nem compensa o fracasso da nossa vida espiritual. Nada neste mundo, nenhuma profissão, nenhuma renda, nenhum bem material compensa nós a nos afastarmos do Senhor. Tudo aquilo que nos afasta de Deus devemos rejeitar, porque devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Assim concluímos o segundo bloco da nossa aula de hoje, do nosso programa de hoje. Vamos fazer um intervalo, já já a gente volta. Continue conosco. Amém, graças a Deus, estamos de volta com o programa EBD em síntese, estudando hoje a lição de número 10, lição que tem como título: Nossa segurança vem de Deus. É o crente que serve a Deus, que foi regenerado pelo Espírito Santo, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. A nossa fé e a nossa confiança está em Deus e não na incerteza das riquezas. Então, vamos ao tópico 3 da nossa lição de hoje: vivendo a quietude espiritual em Deus. Quietude é o contrário de ansiedade. Já falamos aqui no início desta aula que a ansiedade, o medo do futuro, o medo do porvir, o medo do que possa acontecer amanhã, é uma coisa que tem assolado muitos corações e tem tirado a paz de muitas pessoas. Mas nós precisamos confiar em Deus.
Deus, ele sabe de todas as coisas e tudo está no controle de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus, né? E Deus cuida de nós. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós devemos confiar no Senhor porque Ele cuida de nós. Então devemos viver a quietude espiritual. Os males advindos das preocupações, né? Uma preocupação, vamos dizer assim, natural, normal, vamos dizer assim, isso, vamos dizer assim, é comum a todos os homens. Nós devemos ser prudentes, nós devemos ser previdentes, nós devemos planejar as coisas para evitar problemas futuros. Isso tudo é normal e recomendado. Mas quando a preocupação é exagerada, muitas vezes a gente fica preocupado com coisas que não tem a mínima probabilidade de acontecer. Coisas que a probabilidade de acontecer é mínima, mínima, mínima. E outras que a probabilidade é zero. Mas mesmo assim, a pessoa ansiosa, ela fica tomada por este medo, achando que vai acontecer aquilo e isso já começa a prejudicar o seu presente. O medo do futuro já começa a afetar a qualidade de vida no presente. Então isso é o que a ansiedade faz, né? Então as preocupações, né, traz muitos males. Então Jesus disse em Mateus 6:25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Então, Jesus, ele traz essa palavra de conforto e de consolo para nós, dizendo que a gente não deve andar ansiosos ou cuidadosos ou preocupados demais quanto ao suprimento das nossas necessidades materiais, mas a gente precisa colocar as coisas, em primeiro lugar, as coisas de Deus. Precisamos saber valorar as coisas e não fazer uma inversão de valores. Devemos priorizar as coisas. A nossa prioridade deve ser em Deus. Então, ele diz, que o corpo ele é mais importante do que as vestes. A vida é mais importante do que o mantimento. Então, Jesus, ele nos traz essa palavra. Não é somente mamon que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência podem comprometer a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. Muita gente sofrendo de ansiedade devido à preocupação demasiada com o futuro, e isso vai de encontro à confiança em Deus. Quando a gente confia em Deus de todo o nosso coração, a gente fica despreocupado quanto ao futuro. Não podemos viver como Marta, que poderia estar aos pés de Jesus, mas optou andar distraída com muitos serviços. Quando não temos equilíbrio, a preocupação e o serviço em excesso roubam a nossa confiança, a nossa comunhão com Deus. Então aqui, meus irmãos, não estou aqui pregando um outro extremo. Não estou aqui pregando que você não deve trabalhar, que você não deve investir na sua formação profissional. Não estou aqui dizendo que você não deve procurar se estruturar financeiramente para atender às suas necessidades, às necessidades da sua família. Não é esse extremo. O que a gente está colocando aqui, que a gente tem que ter cuidado com os excessos. Devemos ter cuidado para não transformar a nossa vida numa busca desenfreada pelos bens materiais. Devemos ter cuidado para não sermos dominados pela ganância e de não ter esse projeto de vida estruturada financeiramente como um fim em si mesmo. Nenhum sucesso profissional, nenhum sucesso empresarial,
nenhuma conquista material justifica o fracasso da nossa vida espiritual. Então devemos ter cuidado. Na parábola do semeador, Jesus contou em Mateus capítulo 13, versículo 22, que quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Então Jesus diz que uma das coisas que impede a nossa frutificação como crente, uma das coisas que impedem o nosso crescimento espiritual são as preocupações da vida e o engano das riquezas. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga que nos ouve, que nos assiste neste momento, tenhamos cuidado. Saibamos estabelecer as prioridades na nossa vida, porque as preocupações excessivas com as coisas materiais desta vida e o engano das riquezas, elas sufocam a nossa fé. Vivendo sem inquietação. Os versículos 25 a 27, aqui da nossa leitura bíblica em classe, Jesus coloca isso. Já lemos o versículo 25, o 26 e o 27 diz assim, Jesus falou: olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Então Jesus nos ensina a descansar em Deus, a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, se Deus Ele cuida da natureza, Ele cuida da cadeia alimentar na natureza, é porque Ele não cuidaria de nós, que temos muito mais valor do que as plantas, do que os animais. Então, precisamos ter essa confiança em Deus, que venhamos a lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus, pois Ele é quem cuida de nós. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. A Bíblia diz que não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus o Pai. Devemos pensar naquilo que edifica, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então precisamos fortalecer a nossa confiança em Deus, o nosso relacionamento com Deus, para poder vencermos as ansiedades, as preocupações excessivas quanto ao nosso futuro. E para terminar, Mateus capítulo 6, versículos 30 a 34, Jesus ainda dando continuidade a esta palavra, ele diz: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Observe que essa ansiedade, essa preocupação excessiva, Jesus compara isso a uma situação de falta de fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus sabe a nossa necessidade. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, Deus nos convida a termos prioridades na vida. O que Ele está condenando é esta preocupação excessiva com as coisas materiais, como também a busca excessiva pelos bens materiais em detrimento da vida espiritual. Essa busca excessiva de acumular tesouros na terra e não acumular tesouros no céu. Então Jesus, ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal.
Amém, meus irmãos? Então estas são as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nós. Tenhamos prioridade, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Não se preocupem com o dia de amanhã, Deus cuida de nós. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor.